Investir no exterior foi um dos grandes assuntos de 2025. Vamos começar pelo básico? Vamos começar com a pergunta: qual é a melhor corretora para você investir no exterior? Pois é, a escolha da sua corretora internacional deixou de ser apenas um detalhe burocrático. Em 2024, por exemplo, nós vimos um recorde histórico. Brasileiros enviaram mais de 9 bi de dólares para o exterior em busca da renda fixa que chegou a pagar dólar mais 5% ao ano. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar, primeiro, por que eu acho que faz sentido sim de você investir parte da sua carteira no exterior. Segundo, quais são as possibilidades de você conseguir investir no exterior. E terceiro, qual delas é a melhor para ti? Qual a melhor corretora aqui nesse caso? E vamos colocar várias gigantes lado a lado. Vamos olhar para Avenue, para Nomad, para o Banco Inter e até para Interactive Brokers. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Se você gostar desse conteúdo, já deixa o dedo no like, inscreve aqui no canal do Clube do Valor. E se você quiser ter uma análise gratuita da sua carteira, já passou do 100 mil, o primeiro link na descrição. Bom, antes de falar dos prós e contras de cada corretora, é importante a gente trazer o porquê de investir lá fora. Vamos começar aqui pelos fatos, sem achismo. O mercado financeiro brasileiro é menos de 1% do mercado mundial, ou seja, se você investe apenas no Brasil, você está ignorando 99% das oportunidades de investimentos do planeta. Quer um choque de realidade? Então te liga só no tamanho das empresas. A Nvidia sozinha hoje vale mais do que 4 tri de dólar. Aí compara isso com uma gigante aqui da Bolsa Brasileira, com uma Petrobras da vida, e tu vê que a Petrobras ela vale cerca de 400 bilhões de reais, ou 77 bi de dólares. A Nvidia ela tem um valor de mercado superior ao PIB brasileiro. Eu sei que essa aqui não é a comparação mais justa, não é comparar banana com banana, mas ainda assim é uma informação bastante impactante, você não acha? Se acha, deixa o teu comentário aí. Nesse contexto, a ideia de investir lá fora não é pensando necessariamente em ganhar mais, em acelerar a construção patrimonial, em ficar mais rico mais rápido, mas sim em preservar aquele patrimônio que você está construindo aqui. Um estudo da FGV mostrou que para se proteger da inflação e manter o seu poder de compra no Brasil, você deveria ter pelo menos 18% do seu patrimônio dolarizado. Até os dados do próprio Banco Central indicam que os brasileiros acumulavam 654 bilhões em ativos no exterior, isso no ano passado. Aqui no Clube do Valor, a nossa visão sobre isso é bastante clara. Essas notícias, esses estudos que eu mostrei, eles são importantes, mas como eu costumo dizer aqui em cada vídeo no YouTube, o que mais importa para o teu sucesso na construção patrimonial de longo prazo é a estratégia que tu vai seguir. E falando em estratégia, te liga nisso aqui, tá? Aqui nesse gráfico a gente tem na linha vermelha o IBRX, a Bolsa de Valores brasileira. E a gente tem também aqui na linha amarela a Bolsa de Valores norte-americana em real. E tu pode ver que ao longo das últimas 2 décadas, a Bolsa de Valores norte-americana, ela rendeu mais, né? Ela venceu a Bolsa brasileira em termos de performance, embora com um comportamento diferente. A Bolsa norte-americana ficou mais ou menos 10 anos no 0 a 0 e depois disso ela subiu bastante e aí tomou a liderança. Já a Bolsa brasileira, ela começou crescendo antes e depois aqui nas crises brasileiras, mesmo ali de 2016 em diante, ela ficou para trás. Agora, olha só o que é mais impressionante, tá? Uma carteira meio a meio, tá? Com a estratégia Bull Bear de investimentos, ela rendeu mais do que apenas investir no exterior ou do que apenas investir no Brasil. E isso tudo com um risco, um zigue-zague menor do que investindo apenas no exterior ou do que investindo apenas no Brasil. Ou seja, diversificar a parte de ações da sua carteira entre ações brasileiras e norte-americanas te traz um ganho tremendo de longo prazo e um ganho gigante de curto prazo, já que é reduzir o seu risco. Agora, como fazer isso é que entram várias opções. Uma opção que a gente usa bastante aqui no Clube do Valor é o ETF de código IVVB11, que é uma forma de você se expor aos Estados Unidos com dinheiro custodiado no Brasil, comprado da sua própria corretora. Outra forma que vários clientes nossos têm acesso é ao fundo de investimentos no exterior do Clube do Valor, onde a gente tem uma estratégia multifatorial de seleção de ações. E uma terceira forma é de você investir direto lá no exterior, custodiando o seu dinheiro lá no exterior, e é isso que me faz começar agora a nossa batalha de corretoras. Vamos começar pelo Banco Inter, cujo foco é pensando no custo-benefício. Aqui a gente tem um spread cambial, aquela taxa para enviar dinheiro lá
para fora, que é um dos menores do varejo, variando de 0,99% a 1,5%. Além disso, a gente tem corretagem zero, operando pela sua Global Account. Se o seu foco é reduzir ao máximo o custo, o Banco Inter entra bem com custos baixos. Agora, vamos olhar para uma outra opção, vamos olhar para a Avenue. A Avenue foi a grande pioneira, foi a primeira corretora feita para brasileiros investirem no exterior. Ela tem uma boa usabilidade, seus relatórios de imposto de renda são sempre elogiados pelos seus usuários, além de ter uma estrutura bancária sólida ligada ao Itaú. Agora, o que pode pesar mais na Avenue são os seus custos. As ordens podem custar de $2,50 a $10, a menos que você tenha bastante dinheiro investido. E dependendo do patrimônio que você tem em custódia, o spread ele pode ser bastante salgado também. A taxa máxima fica em 1,95% e ela pode chegar até 0,5%. Para investidores que tenham mais de $200 mil e para movimentações acima de R$1 milhão. Para a realidade da maioria, a gente acaba vendo aí um spread que fica entre 1,95% e 1,6%. Pelos usuários e pela nossa experiência aqui, é uma excelente opção em termos de experiência do usuário, e isso tem seu custo. Aí a gente vai para a nossa terceira opção, que é a Nomad. A Nomad, ela é muito focada em quem viaja e quer gastar em dólar lá fora, gastar no dia a dia mesmo com o cartão dela. O spread varia de 1 a 2%, dependendo do seu nível no programa de fidelidade, o Nomad Pass, e a corretagem é taxa zero. Aí acaba sendo uma boa opção, daqui a pouco, para quem quer unir conta bancária, viagem e investimentos num só lugar, quem quer um one-stop shop de dinheiro e construção patrimonial no exterior. E a gente tem também aqui a Interactive Brokers, que é para quem já é mais avançado e quer acessar o mundo todo, né? Quer acessar investimentos da Europa, da Ásia e não só dos Estados Unidos. A Interactive Broker, embora seja um pouco menos conhecida no Brasil, é uma gigante a nível global. Os custos são atrativos, a corretagem, por exemplo, é baixíssima, né? É uma fração de centavos. E o único problema é que a plataforma ali, ela é mais complexa. Ela não é tão intuitiva de ser operada quanto as outras opções. E você precisa fazer remessa de dinheiro por fora, ou seja, isso aqui não é integrado no nosso sistema financeiro como nas outras corretoras. Ou seja, você precisa fazer o envio do seu dinheiro por intermédio de outra instituição financeira no exterior e de lá transferir o seu recurso para a Interactive Brokers. E com tudo isso, você pode estar se perguntando, ok, então, Ramiro, qual que é a melhor corretora agora, para 2026? E sendo bem franco, não existe uma resposta universal, senão seria um monopólio de uma empresa só, porque todo mundo escolheria ela, mas eu acho que a sua resposta ela vai depender de alguns fatores. Ela vai depender do montante que você tem investido lá fora, da sua paciência em aprender a usar diferentes plataformas com diferentes níveis de usabilidade e da sua preferência também em relação a custos. Se você está começando agora com pouco dinheiro, ou seja, fazendo aportes pequenos, né, R$100, R$200, aprendendo a jogar esse jogo, que, diga-se de passagem, é um aumento importante na jornada de um investidor, mas o mais importante nessa jornada é focar em aumentar sua renda, é focar em ter mais dinheiro para aportar. Nesse caso aqui, uma corretora com um custo fixo mais alto vai corroer a sua rentabilidade e aí o Banco Inter acaba sendo o campeão, né? Tem spread baixo, corretagem baixo, câmbio mínimo acessível, que é mais de boa. Agora, se o principal para você é uma experiência, você quer relatórios bastante completos, relatórios mastigados para o imposto de renda, um atendimento em português de primeira linha, mais comodidade e ainda assim está disposto a pagar mais por isso, a Avenue continua sendo a opção mais robusta, né? A plataforma mais simples de entender, com melhor suporte, com relatórios incríveis e cobrando um preço por isso, que ela está totalmente no direito dela. Mas, inclusive, a gente tem alguns clientes aqui do Clube do Valor que na carteira custodiada no exterior, a gente faz essa gestão ali através da Avenue. Bom, aqui a Nomad, do meu ponto de vista, ela fica meio que no meio do caminho, né? Ela acaba sendo excelente para quem viaja bastante para os Estados Unidos e quer usar o mesmo aplicativo para comprar o seu iPhone, investir a sobra, montar sua carteira lá. E a Interactive Brokers acaba sendo aquela opção para quem é rato de investimentos, não é no bom sentido, para o cara que gosta de estar ali, né, no dia a dia, gosta de otimizar pelo menor custo possível, nem que um pouco menos de comodidade, queira ter todo mundo à sua disposição na hora de fazer alocações e por aí vai. E o ponto é que aqui no clube a gente acaba analisando tudo isso aí com o nosso cliente para decidir o melhor caminho, que às vezes o melhor caminho pode ser inclusive manter o seu dinheiro custodiado no Brasil mesmo e ter acesso a produtos dolarizados, produtos atrelados ao exterior, diretamente pela sua corretora aqui no Brasil. Sim, essa é uma excelente opção, inclusive é como particularmente eu, Ramiro, faço hoje. Agora, o grande ponto é você não deixar que a procura pela corretora perfeita te paralise. E, afinal de contas,
para o investidor de longo prazo que tem uma boa tolerância ao risco, o custo de oportunidade de não investir lá fora acaba sendo maior do que essa diferença de 0,5% no spread. O S&P 500, por exemplo, no longo prazo subiu aí mais de 800% e quem ficou de fora acabou perdendo. Sem contar que quando você coloca a bolsa norte-americana junto com a bolsa brasileira, o seu risco despenca. E o fato é que investir no exterior em 2026 não é o luxo que era para poucos, como era alguns anos atrás. Essa é uma realidade que você consegue proteger seu patrimônio de uma potencial canetada aqui local, acesso às maiores empresas do mundo. Claro, tem suas desvantagens, que não é tema desse vídeo, como um estate tax maior para quem tem um patrimônio maior lá fora. Esse aqui é o imposto sobre herança, posso falar disso em outro vídeo. Mas, enfim, além disso, você diversifica, aumentando a eficiência da tua carteira, diminuindo o risco dela. Então, grande resumo aqui, né? Quer custo zero eficiência, o Banco Inter parece ser uma excelente opção. Quer conforto, suporte premium, vai de Avenue. Quer um ecossistema de investimentos, vai de Nomad. E já está habituado com o sistema financeiro global e quer ter acesso a mais mercados ainda, então talvez a solução perfeita seja Interactive Brokers. O importante é começar. Se quiser a nossa ajuda para investir melhor, o primeiro passo é você agendar uma consultoria de investimentos gratuita. Aperta aqui nesse link para conversar conosco. Grande abraço e até mais.